Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 15 de outubro de 2021, sexta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para o jogo. Bom, tropa, sextou amanhã é mais um dia que a gente tem uma grade fraca, tá? Normalmente, sexta-feira, a nossa grade é fraca. Tem alguns jogos que eu vou passar bem rápido, só vou falar o que eu espero do jogo e alguns jogos que eu tenho mais confiança, eu vou acabar comentando. Ontem foi um dia muito bom, todos os favoritos do Brasileirão venceram, então quem apostou no favorito até pela camisa se deu bem, embora nem todos tenham jogado bem, venceram, isso que é importante. O nosso bilhete do canal bateu, show de bola, então já vamos para amanhã. Quem não me tem no Instagram, vou deixar aqui o arroba, tem o link na descrição também, eu deixo o bilhete aqui e quando eu tenho uma grade boa eu deixo lá também, então não deixa de me seguir também, dou mais dicas lá. Então bora, primeiro jogo que eu tenho aqui para sexta-feira, pela segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, a 1h30 da tarde, temos Paderborn enfrentando o Regensburg. O Regensburg ele começou muito bem a competição, agora ele deu uma caída, se a gente olhar aqui essa race dele, dos últimos 5 jogos ele conseguiu apenas uma vitória, ele caiu para a segunda posição, 9 jogos, tem 18 pontos, o Paderborn tá com 17, tá ali na cola dele também e tem tudo para ser um jogão. Detalhe interessante que em 9 jogos o Regensburg fez 20 gols, isso aqui é média de mais de 2 gols por partida, e sofreu 10, que é média de mais de 1 também, e o Paderborn exatamente a mesma quantidade de gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Paderborn dos últimos 10 jogos, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, e o Regensburg dos últimos 9, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols também. Regensburg vem sofrendo gols há 6 partidas e está a 4 jogos sem perder. O problema é que ele tem empatado bastante. Um detalhe interessante é que por mais que as duas equipes sejam over, o histórico do confronto é under. Para quem não sabe, over é quando as equipes têm bastante gols em suas partidas e under é o contrário. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos do que 3 gols, tá bom? Então é o seguinte, tropa, a gente tem um histórico de confronto under, mas eu prefiro explorar o momento atual, analisando também que são duas equipes ali que estão brigando diretamente por essa vaga, por esse acesso, na verdade, né, para a primeira divisão da Alemanha. Acredito ser um confronto aberto, até porque a gente se trata de Bundes 2, quem está acostumado a operar nessa liga sabe que os confrontos são bem over, e eu cravo sim no safe do Mundo Bet um mais de 1,5. Mas se você for um pouquinho mais ousado, dá para buscar aqui um ambas marcam ou até um mais de 2,5 gols. Aí seria muito na ousadia, no meu caso aqui sou safe, mais de 1,5. Placar para mim 2-2. A gente tem um outro jogo aqui, também no mesmo horário, 1h30, que é entre Schalke 04 visitando o Hannover. O Schalke é um time bom, cara, um time que desde a temporada passada ele está se estruturando, porque ele fez uma campanha horrorosa, ele já sabia que ia ser rebaixado, e ele pintou na segunda divisão já como um super favorito já para subir na primeira temporada. O problema é que ele começou mal, só que se a gente olhar aqui, dos últimos 5 jogos ele venceu 4, é um time que está crescendo na competição, para mim tem tudo para subir. Ele está em quarto já, 16 pontos, está apenas a 3 pontos do líder. Já o Hannover é um time bem de meio de tabela para baixo, tá bom? Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve ambas marcam. O Schalke não perde para o Hannover há 3 partidas. Schalke vem de 3 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gols, tá legal? Então é o seguinte, eu gostaria muito de explorar um dupla chance para o Schalke, só que toda vez que eu falo que o Schalke ele é bem favorito, que dá para explorar um dupla chance ou uma vitória, ele perde, tá? As três derrotas dele aqui foi quando eu botei um dupla chance que ele era bem favorito. Então, como ele é um time safado, eu não vou falar isso. Só que uma coisa, para quem é ousado, dá para buscar um mercado de gols. Por mais que o Hannover seja um time under, o Schalke, de todos os jogos dele, deixa eu ver os jogos, são de 9 jogos, apenas 1, a gente não teve 2 gols, tá bom? Então, analisando, que é um time que deve partir para cima, tomar as ações da partida, porque ele tá ali rumo à liderança e rumo até o acesso. Vai enfrentar o time mais fraco, é chance sim da gente ver o mercado aberto. O problema é justamente o fato do Hannover, tá? Que em 9 jogos fez apenas 7 gols, tem um ataque fraco e o Schalke não leva gols a 3 partidas. Torna essa entrada perigosa, tá bom? Placar para mim, 2-2.
2-1 para o Schalke. São boas entradas, tá? Só que se você fizer, tome cuidado e já tenha consciência que são entradas perigosas. 2 horas da tarde, pelo Turcão da Massa, a gente tem o atual campeão Besiktas, que vai visitar o Başakşehir. Vamos dar uma olhada na classificação? O Besiktas, ele é o terceiro colocado em 8 jogos, perdeu apenas um, tá querendo brigar por esse título de novo. Fez 16 gols em 8 jogos, dá uma média de 2 gols o ataque dele. Sofreu 8, também dá uma média de 1. É um time bem over. Já o Başakşehir, em 8 jogos, ganhou apenas 2 e perdeu 6. Ainda não empatou. É aquele negócio, com ele não tem meio termo, filho. Ou ganha ou perde. E normalmente perde. Em 8 jogos, fez 8 gols e sofreu 10. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos, em 5 ambas marcam. E o Besiktas vem de 4 vitórias seguidas contra o Başakşehir. Besiktas vem a 6 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6 em 5 ambas marcam. Se eu não me engano, todos os jogos no campeonato a gente teve pelo menos 3 gols, tá? Só o jogo contra o Ajax, que foi 2-0, mas foi pela Liga dos Campeões. Bom, para essa partida aqui é o seguinte, tropa, o Besiktas é favorito? Sim, tá, ele é favorito, tem tudo para vencer, só que a gente tem um problema que torna esse jogo e mais alguns perigosos. É o quê? No meio de semana a gente vai ter rodada da Champions League. Então o Besiktas, que está envolvido lá, pode ser que poupe seus jogadores, pode ser que entre ali meio sem vontade, entendeu? Então eu não ficaria com essa vitória. Eu poderia entrar no mais de 1,5, porque está pagando bem. O histórico do confronto é over. São duas equipes que costumam ter gols em sua partida, principalmente o Besiktas nessa temporada. Eu acredito sim que dá para explorar pelo menos 2 gols. Só que, como eu disse, é perigoso por causa do jogo da Champions. A gente não sabe qual vai ser o tipo de motivação que o Besiktas vai ter nessa partida aqui. Tome cuidado com os times que jogam a Champions League e tome cuidado com os jogos de amanhã. Tô falando sério. Placar para mim, 2-1 pro Besiktas. 3 horas da tarde nós temos a nossa liga favorita de sexta-feira, que é a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie. Essa liga, ela é excelente para o mercado de gols, tá legal? Se você quiser trabalhar, essa aqui é ótima. Teve uma rodada, não sei se foi passada ou a última. Todos os jogos a gente teve pelo menos 3 gols e todos os jogos foram ambas marcas. Então fique ligado. Vou comentar só um jogo aqui. Eu tenho times que eu gosto muito, que é o jogo do NAC. Esse jogo aqui do NAC contra o Young. É um jogo bom para gols. Na verdade todos, né? Mas são os que caem mais no meu favoritismo aqui. Tem o jogo do Roda, deixa eu achar aqui, Roda JC contra o Young PSV também é muito bom pra gente ver gols. E esse aqui que é o time mais querido, é o time maluco, o jogo kamikaze doido, que é o Young Ajax, que ele vai receber o Trash. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Ajax, ele vem de 44 partidas consecutivas sofrendo gols. É muita partida, tropa, muita. Nessa última, ele tomou um gol no último segundo, só para falar que tomou mesmo. Dos últimos 8 jogos do Ajax, em todos os 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 8, em todos os 8 ambas marcam. Já o Young e o Trash, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols também. O histórico do confronto é over, dos últimos 9 jogos entre as duas equipes, todos eles a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 9, em 8 ambas marcam. Tropa, aqui no SofaScore aparece Young, mas se você tiver na Bet365, por exemplo, aparece Ajax reservas, tá? Então toma cuidado, não fica procurando Young não, que de repente você não vai achar. É o seguinte, analisando a temporada que eu tenho do Ajax, analisando o histórico também, é jogo para eu entrar no mais de 2,5 gols e principalmente no ambas marcam. Analisando que o Ajax é um time que faz muito gol, é um time que já leva gol a 44 rodadas, esse ambas marcam vem muito quente, assim como uma partida com pelo menos 3 gols. Só que eu gosto sempre de lembrar para vocês que buscar 3 gols na partida, independente do campeonato, é sempre uma entrada um pouco mais arriscada. E como eu vou repetir para vocês, de repente alguém esqueceu, os jogos que mais são favoritos para mim. É o do Young Ajax, o do NAC e o do Roda JC, tá bom? Só que todos esses jogos aqui são muito bons para explorar o mercado de gols. Só que também pelo amor de Deus, não bota seu dinheiro numa rifa, né? Pega todos os jogos aqui, bota mais de 1,5, mais de 2,5, não sei, ambas marcam. Dá uma analisada, se você puder levar para ao vivo e esperar essa odd ficar maior, aí vale mais a pena, tá bom? Seja um pouquinho mais consciente, seja maluco não, dá valor pro teu dinheiro, pô. E placar desse jogo do Ajax para mim, 3-2 para Ajax. 3h30 da tarde agora pela primeira divisão da Alemanha, Bundesliga, temos Hoffenheim enfrentando o Colônia.
Olha que interessante, o Colônia, que ele sempre figura na parte de baixo da tabela, ele começou bem, ó. Se a gente olhar esses últimos 5 jogos, ele não perdeu. Tá com 2 vitórias e 3 empates. Já o Hoffenheim, em 5 jogos, venceu apenas uma. Vamos dar uma olhada no histórico primeiro? Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Olha o detalhe interessante, o Hoffenheim ele vem de 6 vitórias consecutivas contra o Colônia. Freguês, filho, esquece. E 8 jogos sem perder. O Hoffenheim, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Colônia vem de 5 jogos de invencibilidade, mostrei ali. 10 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 10 jogos, em todos os 10, ambas marcam. Vamos dar uma olhada na classificação rapidamente. O Colônia, provavelmente, ele vai cair a qualquer momento, que aqui não é lugar dele. O Hoffenheim é um time realmente meio de tabela, normalmente é um time de meio... Varia da temporada, né? Tem jogo que ele é de meio para cima, tem jogo que ele é de meio para baixo. E assim, tropa, para esse jogo aqui, eu acredito que o Hoffenheim não perde, tá? Até porque o Colônia é um time fraco jogando fora de casa. Deixa eu ver quantas vitórias o Colônia tem. Eu acho que ele não ganhou. Ó, o Colônia jogando fora de casa, ele ainda não venceu. São 2 empates e 1 derrota. Então, dá sim para explorar dupla chance a favor do Hoffenheim. O que torna esse jogo perigoso é o momento que o Hoffenheim está vivendo, tá? Que dos últimos 5 jogos só ganhou 1, o Colônia está vivendo um bom momento, não tem perdido, apesar de ele empatar bastante, e o dupla chance acaba contemplando a gente, né? Acaba dando um green, mesmo empatando. É perigoso pelo momento, só que mesmo assim eu vejo com bons olhos. Quiser explorar o mercado de gols, ou vai ser ambas marcam aqui, ou mais de 2,5 gols, tá? Ou então espera o jogo começar e busca uma linha maior, uma odd maior. Só que pré-live essa odd de 1,5 não compensa, tá? Placar para mim, 2-1 para o Hoffenheim. Acredito que o Hoffenheim deva voltar a vencer contra o seu freguês. Indo para a Bélgica, às 3h45 da tarde, temos o atual campeão e dominante, o brabo da Bélgica, Bruges, vai enfrentar o Kortrijk. Tropa, é o seguinte, o Bruges, ele também está envolvido na Champions League, tá? Então, provavelmente, ele vai com time misto ali, time reserva, até porque ele está naquele grupo horrível que tem o PSG, que tem o Manchester City. E ele está bem nesse grupo, porque ele empatou e merecia ter vencido o PSG e ganhou do Leipzig na última rodada. Então, ele está muito empolgado e ele deve ir sim com força máxima contra o City, correndo o risco, então, da gente ter jogadores poupados, tá legal? Vamos dar uma olhada no histórico? Tanto o Bruges quanto o Kortrijk, dos últimos 5 jogos, 4 foram ambas marcam. Aqui não tem confronto direto, tá? Aqui, no caso, são a sequência mesmo das equipes. O Bruges vem de 6 jogos de invencibilidade, só que vem a 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Já o Kortrijk vem de 3 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Kortrijk é um time over. Vamos dar uma olhada na classificação. O Bruges, ele não está acostumado a ficar aqui na 4ª posição, ele está acostumado a estar liderando de ponta a ponta o campeonato, então é um jogo que ele precisa vencer sim para retomar a liderança. É o seguinte, mesmo o Bruges poupando jogadores, ele é muito favorito para ganhar, tá? Principalmente jogando em casa, pelo fato de ele ser muito dominante na Bélgica. Tipo o Flamengo. O Flamengo ficou ontem sem Gabigol, sem Bruno Henrique e o quarteto, né? Arrascaeta e Everton Ribeiro. Parecia que estava jogando contra time de criança, que brincou, fez 3-0 ali, aí depois só administrou, nem quis mais forçar. Então é tipo isso, tá? Deve poupar jogador, mas tem tudo para vencer. Eu cravo essa vitória aqui. Se você considera esse jogo muito arriscado pelo fato de tá envolvido ali na Champions, dá para entrar no mar de 1,5, porque o Bruges, quando joga em casa, ele parte para cima. Parte, faz gol, leva gol, tanto que ele é um time over. Placar para mim, 3-1 pro Bruges. 4 horas da tarde temos jogo do PSG enfrentando o Angers. PSG também está envolvido na Champions League. PSG que vem de uma derrota, que não está jogando. Na verdade, o PSG ele não tem jogado bem. Quem está acompanhando os jogos do PSG ele não está jogando bem. Por muitas vezes ele é dominado pelo time adversário e time muito mais fraco, que ainda mais a gente se tratando do campeonato francês. Esse último jogo o PSG praticamente não encostou na bola, filho. Foi uma vergonha. Eu vi o jogo inteiro, mereceu perder. E perdeu feio, tá? Perdeu feio. Vamos lá. O confronto é perigoso porque o Angers, ele é o 4º colocado, tá com 16 pontos. Foda que o PSG, mano, em 9 jogos tem 8 vitórias, 1 derrota. Já é campeão, filho. Já não foi temporada passada. Essa temporada aqui parece que os times ficaram mais fracos, porque mesmo o PSG não jogando bem, ele tem vencido.
Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. PSG vem de 12 vitórias consecutivas contra o Angers, é muito freguesaço, não tem jeito. E 14 jogos sem perder. Vamos lá, o Angers vem de 3 jogos de vencibilidade, é um time under dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Provavelmente o PSG vai jogar em cima, até porque está jogando em casa, e o Angers, ele deve ficar na defesa, deve segurar um ponto, explorar uma bola parada. Provavelmente, tá? Eu não posso cravar isso, porque o futebol que o PSG tem apresentado realmente dá para outra equipe tentar pelo menos atacar. Não vai dar para jogar de igual para igual, mas pelo menos dá para tentar. Quem tá fora? Messi tá fora, Neymar tá fora, até porque vão estar jogando hoje. Di Maria tá fora, Paredes tá fora. Provavelmente o Mbappé vai jogar, porque é muito difícil o PSG não ficar com nenhum, tá? É muito difícil mesmo, senão vai ficar botando Sarabia no ataque e vai ficar complicado. Só que mesmo com esses desfalques, eu acredito muito nessa vitória do PSG e eu cravo sim essa vitória, placar de 2-0. Também às 4 horas da tarde, agora pela segunda divisão da Inglaterra, Championship, temos o West Bromwich enfrentando o Birmingham. Já de cara eu quero mostrar para vocês essa race aqui do Birmingham, que dos últimos 5 jogos empatou 1 e perdeu 4. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O West Brom é um time muito cotado a subir, é um time que também acabou de cair para essa segunda divisão e tem um time mais forte do que o dos outros, tá? Até porque já tem um investimento melhor. Em 11 jogos, perdeu apenas 1, o problema é que tem empatado bastante. Já o Birmingham, em 11 jogos, ganhou 3, empatou 3, perdeu 5. Vamos dar uma olhada no histórico? O West Bromwich é um time under, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Birmingham, como eu disse, 5 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar gols. Os últimos 5 jogos em 4, foi a primeira equipe a sofrer. Enfim, sem enrolar muito, cravo essa vitória do West Brom. Tá jogando em casa, ele precisa ficar ali entre os primeiros para poder subir e já subir direto, né, sem precisar de um playoff. Por ter um time melhor, tem tudo para vencer aqui de um time que não ganha de ninguém. Porém, para colocar no bilhete, eu coloco um empatezinho nula para a gente ficar safe, tá? Placar para mim 2-0 para o mandante. E para a gente fechar o nosso sextor às 11h05 da noite, não perca, 11h05. Pela Liga Feminina Mexicana, temos Guadalajara enfrentando as Brabas do Tigres. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito. Todo dia eu tenho que lembrar, porque eu sei que você já esqueceu. Se você olhar aí agora, na verdade é para esse lado aqui, né, porque é diferente. Se você olhar aqui agora, o like não tá clicado, então já clica aí, não custa nada e é a maior forma do mundo de você me ajudar, de você poder ajudar esse canal a crescer. Para você pode não significar nada, mas para mim, cara, é muito importante receber esse like, tá legal? Porque isso aí ajuda o YouTube realmente a divulgar o seu canal. Então bora aqui pra gente fechar logo e tomar a nossa cervejinha. Guadalajara contra Tigres. Tropa, o Tigres feminino, ele é simplesmente um rolo compressor. É brabo demais, não tem jeito, tá? As meninas amassam muito lá no México. São 12 jogos, 12 vitórias, 43 gols feitos, 4 gols sofridos, tá? Nossa senhora, vai pegar um adversário difícil, Guadalajara. Tem o seu mérito aqui, ó, em 12 jogos. Ganhou 9, empatou 1, perdeu 2, fez 28 gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols e todos os 6 foram ambas marcas. Um histórico over. O Tigres, ele vem de simplesmente 6 vitórias seguidas contra o Guadalajara e 11 jogos sem perder para o Guadalajara, tá? O Guadalajara vem sofrendo gols a 4 partidas, as meninas do Tigres vêm de 15 vitórias consecutivas, 33 jogos de invencibilidade e dos últimos 10 jogos, em todos os 10 a gente teve pelo menos 3 gols, até porque elas amassam, tem quase 4 gols de média o ataque. Tá, então, sem enrolar muito essa partida aqui, eu cravo a vitória das meninas. Se você for colocar num bilhete, você pode colocar um empate anula, porque odd acima de 1,50, aí fica empate anula. Como o jogo é fora de casa, se você for um cara mais safe assim que nem eu, você pode botar um empatezinho anula e ficar safe aí em caso de empate. Até porque o Tigres pode até não vencer, o que pode ser difícil, mas perder já é bem mais complicado, tá? Placar para mim, 3-1 para as meninas do Tigres. Bom, tropa, fechamos o nosso sextor.
A gente tem muito jogo perigoso amanhã, tá? Toma muito cuidado. Eu tento trazer aqui o melhor para você e também tento trazer todas as informações possíveis. Aí você vai fazer justamente os jogos que você sente confiança. Você não sentiu confiança nenhuma, tá sentindo a grade muito fraca assim, a ponto de você não querer entrar? Não entra, tá? Não force entrada. Pô, aqui nesse ramo você pode... Pô, cara, você é seu chefe. Você quiser ficar de folga amanhã, ficar de folga sábado, domingo, você que manda. Então trabalhe sempre junto com o seu psicológico. Não tá bem para fazer? Não gostou do jogo? Não faz, porque se você levar a head num dia que você já não queria fazer nada, aí é pior, e você vai se forçar a recuperar. E o que eu gosto sempre de lembrar, dorme mais feliz uma pessoa no 0 a 0 do que quem dormiu no negativo, beleza? Fica a dica aí, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã separei uma triplinha pra gente, é arriscada, tá bom? Porém, tô com confiança. Primeiro jogo eu coloquei a vitória do Bruges, tá jogando em casa, tem tudo para vencer, é o melhor da Bélgica e cravo sim essa briga ali para voltar à liderança. Segundo jogo, cravo a vitória seca do PSG também, tá jogando em casa, mesmo com o desfalque, tem tudo para vencer o Angers e se manter aí na liderança, até porque perdeu o último jogo, a torcida também é assim, é jogo para eles darem a resposta. E para a gente finalizar, coloquei um West Brom empate anula. Tá? Acredito muito nessa vitória contra o Birmingham, porém, vai com um empatezinho anula aí, porque é a segunda divisão, tudo pode acontecer. Essa nossa tripla deu um total de 1,98 de odds, sempre próximo ali, para a gente poder dobrar o nosso bilhete e que a gente tenha uma sexta muito abençoada para cima!